Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira e a gente fez alteração aí nas disciplinas, né? E vamos trabalhar então História e Arte, ok? Não esquece de copiar a pauta de hoje. Eu fiz uma mensagem bem bonitinha ali, viram? Para dias cinzas, guarda-chuvas coloridos. É para retratar nossa aula de arte de hoje, tá bom? E aí, vamos começar então com a correção de História. Lá na página 164, vocês tinham que analisar, então, a imagem do artista alemão Rugendas, né? Para responder as questões. Muitos responderam, e aí a gente vai só conferir se tá ok de todo mundo. Quem são as pessoas retratadas na obra de Rugendas? Então, a maioria são pessoas escravizadas, né? Tem alguns ali que são traficantes de escravizados, que estão tirando, né, os que morreram, porque tem um homem morto ali, um homem que está segurando a lamparina para clarear o porão desse navio. Então, tem os escravizados e os traficantes de escravizados. Onde as pessoas estão? No porão escuro de um navio negreiro. Como são as características do lugar? Não tem janela, não tem conforto algum, não tem escada que eles possam acessar a parte de cima do navio. Tá vendo que eles estão pegando a comida? Levantando o pezinho para pegar a comida lá do alto? Então, assim, não tem conforto algum, né? Tá todo mundo um em cima do outro. E imagina a falta de higiene, que a gente já falou sobre isso. Número 5. Marque com X o motivo de algumas pessoas estarem em um andar intermediário. O que quer dizer esse andar intermediário aí? São essas pessoas na parte de cima, como se tivessem feito beliches, né? De pau, de madeira. Umas beliches, umas redes. Por que tem essas pessoas nessa parte de cima aí? Para poder caber mais pessoas. Então, para acomodar mais pessoas e transportar mais escravizados, a segunda opção. Escolha 3 pessoas da gravura e circule-as. Em seguida, descreva o que elas estão fazendo e como estão vestidas. Pessoal. Ao chegarem à nossa terra, os africanos eram deslocados para os mercados de escravizados. Lembra que eu falei? Tem a história do Chico Rei que eu falei que eu quero contar para vocês. E depois que terminar essa unidade, se der tempo, acho que dá, eu conto. Que lá na terra dele, ele era nobre, ele era um príncipe. E quando ele foi trazido como escravo, ele ficou conhecido como Chico Rei. Daí a gente conta um pouquinho a história dele para vocês. Quem tiver curiosidade para pesquisar, pode dar uma pesquisada, mas depois a gente conta essa história, tá? Coloquem a data de hoje no alto da página 165 e vamos ver como viviam os africanos aqui no Brasil. A vida dos africanos no Brasil não foi nada fácil. Foram mais de 3 séculos, ou seja, 300 anos de escravidão, de exploração do trabalho deles. Por muito tempo, os africanos escravizados foram levados aos engenhos. O que eram os engenhos mesmo? A produção de cana-de-açúcar que os fazendeiros tinham, onde se ocupavam da produção de açúcar e dos trabalhos domésticos. Eles também foram a mão de obra na exploração nas minas, nas fazendas de café e de criação de gado e nos trabalhos urbanos. Vamos grifar esse trechinho que a gente acabou de ler? Desde por muito tempo até trabalhos urbanos, tá bom? Que foram os trabalhos que eles exerciam, né? Alguns dentro da casa grande com os seus donos, outros na domesticação e na criação de gado, nos trabalhos como plantação, na exploração das minas. Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana sem receber salário. Olha que horror! De segunda a segunda, sem receber nada. Imagina a situação. Em alguns engenhos ou fazendas, eles recebiam um dia apenas. Em algumas fazendas ou alguns engenhos, nem eram todos. Recebiam um dia para cuidar da própria roça e produzir os seus alimentos, que era aquela lavoura de subsistência. Eles tinham um terreninho ali próximo
da sua senzala para poder plantar e cultivar algum tipo de alimento. O trabalho era pesado e sob a vigilância dos feitores. Os feitores eram as pessoas que ficavam vigiando o trabalho deles, e se eles parassem para descansar ou tentassem alguma coisa, já eram levados a chicotadas. Caso não obedecessem às ordens de seus senhores, sofriam castigos físicos. Então vamos grifar assim, ó. Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana sem receber salário. O trabalho era pesado e sob vigilância dos feitores. Caso não obedecessem às ordens dos senhores, sofriam castigos físicos, que era apanhar, ou ficavam presos, como na imagem aí abaixo de Debré. O artista francês esteve no Brasil entre 1816 e 1831 e retratou muitas cenas que ocorriam no período. Então, uma delas está representada na obra Negros ao Tronco. Olha só como eles eram castigados. Muito, muito triste. A qual mostra castigos físicos aplicados pelos feitores aos escravizados que desobedecessem às ordens. Os feitores eram trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados, ou seja, esses feitores recebiam pelo trabalho que exerciam. E olha só como era o tronco, a gente vê lá em filmes, em algumas novelas de época que mostram aí, um tronco, a pessoa amarrada, né? Mas olha só como era, como ele viu que era e retratou aí, né? Alguns presos ao pescoço, sem poder se movimentar, outros pelos pés, outros pela canela. Então você vê que era uma forma muito triste de tratar o ser humano, uma forma muito irracional, né? Nenhum animal a gente trata desse jeito. Imagina as pessoas. Aí a gente vai ver então como era o lugar onde viviam os escravizados. Vamos lá grifando. Os escravizados moravam em senzalas, vestiam poucas roupas, andavam sempre descalço e se alimentavam mal. Olha só que mordomia de vida. Não, né? Nada de mordomia. Muitos escravizados morriam, olha aí, por falta de estrutura e de higiene na senzala, do trabalho exaustivo e da má alimentação. Então, o que matavam eles era o quê? A falta de higiene, a falta de alimentação e o trabalho exausto, né? Excessivo, porque eles não tinham período para descansar. Todo mundo que trabalha tem um período para descansar, né? Tira uma folga. A gente na escola, por exemplo, folga no sábado e no domingo. O pai e a mãe, quando trabalham aí, também tem o seu diazinho de folga. Fora isso, tem as férias, né? Eles não tinham nada disso. Imagina trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Direto sem parar. Não tem corpinho que aguente, né? Eles dormiam pouco, porque não tinham nem conforto para dormir. Aí, olha como eram as senzalas. Onde se localizavam? Próximo à casa dos proprietários. Poxa, professora, eles eram tão maltratados e viviam pertinho da casa dos proprietários? Sim, por quê? Porque ali o seu senhor e os seus capatazes ficavam vigiando para que eles não tentassem fugir. Ficava à vista deles. O seu senhor sentava lá na sua sacada e ficava vendo o que os seus negros faziam. Triste, né? Era supervisionado. Como eram as construções? Eram barracões compridos com paredes de barro e cobertos por sapé, com pouca ventilação. Lembra aquela casa que eu falei dos índios, que era de pau a pique? Barro e sapé? Mesma coisa. Por que tinha pouca ventilação? Não tinha janelas, né? Não era arejado, era um lugar escuro, úmido. Com o tempo, passaram a ser construídas de madeira, de pedra ou de tijolos e cobertas com telhas, como são as construções de hoje, mas ainda sem conforto algum. Como era lá dentro, o seu interior? Divididas internas separavam homens de mulheres. Não havia muitos móveis, apenas
Tarimbas, que é o quê? Estrado de madeira para dormir. Então, aqui na imagem nem mostra, mas era só uns pedacinhos de madeira para eles deitarem em cima, para não dizer que está deitando no chão. E jiraus, armação de madeira para guardar objetos. Eles quase não tinham nada também para ser guardado, né? Havia pequenos cômodos para escravizados casados. Então, dormiam homens de um lado, mulheres do outro. Para aqueles que se juntavam, se casavam e mantinham-se em relacionamento, tinha um canto especial para eles. Não que tinha conforto, mas só para manter um pouquinho a privacidade, tá? Isso era um acordo entre os negros, não tinha nada a ver com o patrão que era bonzinho e tinha dado alguma coisa para eles, não. A imagem, vou ler o que está embaixo da foto. A imagem mostra o interior da senzala da fazenda dos coqueiros em Bananal, no estado de São Paulo. Então, aqui pertinho de nós, pertinho no nosso estado. Na página seguinte, mostra então também um pouco da alegria que os nossos negros tinham. Eles trabalhavam muito, mas tinha aquele diazinho para cuidar, né, da sua plantação, como a gente falou. E a alegria que está dentro deles, né, não deixava desanimar. E aí, Rugendas também retratou um jogo de capoeira ou dança da guerra. Embora levassem uma vida muito difícil, os africanos escravizados conseguiram manter parte de seus costumes e crenças. Reuniões como essa ocorriam nos poucos momentos de folga e aliviavam a situação dos escravizados africanos e de seus descendentes. Na verdade, tá aqui, né, o nome jogo de capoeira ou dança da guerra. Eles faziam parecer uma brincadeira, uma diversão para aliviar o estresse todo, mas na verdade eles treinavam mesmo movimentos para tentar fugir. Então eles ficavam ali treinando, mantendo o seu corpo ágil para um momento de tentar uma fuga, eles terem sucesso. E aí os donos dos engenhos achavam bonita a comemoração deles, mas não era. Era só uma estratégia que eles tinham de manter ali uma resistência no corpo e movimentos rápidos em caso de serem atacados. Com esse ritmo, né, de tentar fugir que eles tinham, surgiram os quilombos, que era uma forma de resistência negra, resistir à escravidão. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses quilombos e falar de um homem muito importante para essa época aí. Os escravizados não aceitavam pacificamente a escravidão a que foram submetidos. Então, eles tentavam fugir. Muitos fugiam, incendiavam as senzalas, agrediam os feitores. Porém, muitos morriam, porque eles não tinham armamento como os feitores. Grande parte deles fugia para as matas e fundavam quilombos. Então, os quilombos eram o quê? Os negros que conseguiam fugir dos seus donos, das suas fazendas. Eles iam para o meio das matas e começavam a viver ali, entre eles, escondidos. Vamos grifar. Os escravizados não aceitavam pacificamente a escravidão. Muitos fugiam, iam para... Grande parte deles fugia para as matas e fundavam quilombos. Onde eram os quilombos? Em locais bem escondidos e protegidos no meio das matas. Os quilombos não eram formados apenas por escravizados que fugiam. Indígenas, homens livres e mestiços também viviam nesses locais. Então, olha quanta gente começava a fazer parte desses quilombos. Nesse agrupamento, vamos grifar, as pessoas viviam em comunidade, cultivando seus próprios alimentos. Além disso, construíram sistemas de segurança feitos de paliçadas. O que eram paliçadas? Muralhas de troncos de árvore fixadas na terra, um ao lado do outro, para se defenderem dos ataques dos colonizadores. Então, eles tentaram viver
né, em meio a esse pessoal, e aí faziam então muralhas de tronco de árvores para evitar que os colonizadores os atacassem ou os encontrassem. Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. Grifem esse pedacinho aí, do último parágrafo. Rejeitando a cruel forma de vida. Os escravizados, vamos grifar, buscavam a liberdade e uma vida digna, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas, liderado por Zumbi. Vocês vão descobrir para mim um pouquinho mais sobre Quilombo dos Palmares. Vão escrever no caderno e vão me enviar, tá? Eu quero que vocês descubram quem foi ele e o que ele fez, tá bom? Depois disso, vocês vão realizar as atividades da página 166 e 167 com relação ao texto que a gente leu. Quarto ano, eles viviam de forma muito humilde e sofrida, né? Não tinham conforto algum, não eram tratados como pessoas, é uma desigualdade social muito grande. Temos ainda nos dias de hoje, a gente luta, né, contra o preconceito, contra o racismo, mas a gente sabe que ainda está presente no nosso meio. E a gente precisa lembrar desse momento de tristeza e tentar mudar a nossa ideia, né? Mudar esse pensamento de achar que um é melhor que o outro. Estamos todos no mesmo lugar, uns com mais, outros com menos, mas a gente não pode menosprezar um ao outro, né? Façam atividade e vamos para a arte, tá ok? Então, a gente vai fazer uma mistura com as cores primárias que nós estudamos, que é o amarelo, o vermelho e o azul, ou seja, o ciano, magenta e amarelo, certo? Aí, vocês preparem aí um espacinho para não fazer muita bagunça, tá bom? Eu coloquei um plástico aqui em cima da minha bancada para eu não sujar, né, e não estragar. Vou usar pincel. Ah, não tenho pincel. Posso usar um pregadorzinho com uma bolinha de algodão. Aí você vai fazer algumas bolinhas de algodão. Ou pode usar também cotonetes, que eu acho que é bem prático. Mas, por todavia, também eu posso usar o dedinho, tá bom? Além dessas três cores, a gente vai utilizar também o branco e o preto, tá? Então, a gente vai colocar aqui, no caderno de arte de vocês, cores primárias. Então, você vai fazer um pinguinho de cada cor primária que você já conhece. Vamos lá? Então, se você quiser, despeja um pouquinho de tinta na tampinha. Pode até bater ele assim antes de abrir o potinho, que aí já fica com uma sujeirinha na tampa. Então, olha, a gente bate aqui o potinho e sujei minha tinta. A gente deixa os potinhos ali, longe do alcance das nossas mãos, para não acontecer de esbarrarmos. Vamos lá. Eu vou usar para vocês verem o pregadorzinho para você ver que dá certo, tá? Então, eu vou sujar com amarelinho e vem aqui. Amarelinho, as cores primárias, certo? Posso pegar também um pedacinho de papel higiênico, né? Que ajuda muito na hora de limpar um dedinho sujo, tá? Então, preparem o material aí para vocês não fazerem bagunça. Arte sem bagunça. Agora, a gente vai fazer o azul. Essas são as nossas cores primárias. Pode fazer um formato, pode fazer um desenho, um coração, uma estrela, o que vocês quiserem. Eu vou fazer só a bolinha mesmo. Certo? Nossas cores primárias. Agora, a gente vai fazer um sinalzinho de mais e um sinalzinho de igual, tá? Então, vou fazer um de cada vez,
para vocês poderem observar. Então, olha lá. A gente vai utilizar de novo aquele amarelo mais o vermelho. E aí, a gente vai misturar essas duas cores aqui do ladinho, que é as duas cores iguais. Como que a gente vai fazer isso? Vamos dosando aí, para poder a gente obter a cor secundária, que é a cor que vem dela. Olha só. A gente vai mesclando e vai pincelando para ela ficar bem misturadinha. O amarelo com o vermelho. E aí, então, eu obtive a cor laranja. Olha que legal. Do amarelo com o vermelho, laranja. Aí, a gente vai fazer outro sinalzinho de mais. E outro sinalzinho de igual. Agora, vai ser quem? O amarelo novamente. Olha, eu gostei de usar o pregador com algodãozinho, mais do que com o palitinho, tá? O amarelo com o azul. Aí, o amarelo com o azul, eu vou ter... Pessoal, essas cores a gente pode colocar um pouco mais de um pouco mais de outro, aí vai mudando a tonalidade dela, tá? Olha só que cor que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a cor verde, vamos enriquecer nosso verde, deixar ele mais escurinho. Toma cuidado para vocês não rasgarem a folha do caderno de vocês, tá bom? Se tiver passando muito em cima aí, dá uma afastada. Olha só o nosso verde aparecendo. Então, olha só que bonito que ficou. Amarelo mais vermelho, laranja. Amarelo mais azul, verde. Agora, a gente vai usar vermelho. Mais o azul. Ah, não fiz o sinalzinho de mais, né? E vai ser... Que cor será que vai dar aí? Vocês arriscam? Essa cor aqui, ela demora um pouquinho para aparecer, mas ela aparece, olha só. O roxo. Vai andando com o seu pincel aí que você vai enxergando a cor ela aparecendo, tá? Vou fazer o sinalzinho de mais. Igual. A gente vai incluir cores neutras. Então, a gente vai colocar lá assim, olha. Que cor que vai aparecer o preto mais branco? Vamos lá? O cinza. Olha que legal. Eu quero que vocês descubram, então, para mim, o que vai dar se eu misturar o vermelho, o preto com o vermelho e o branco com o vermelho, tá ok? São as duas cores misteriosas que eu quero que vocês descubram para mim, tá joia? Pode colocá-las aqui embaixo, ou se não couber, vira a folha do caderno aí. Então, quarto ano, para trabalhar essa página 210 do livro de vocês, essa daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do filme, né? Divertidamente. E aí, vocês gostaram? Muitos de vocês já tinham assistido e, quando assistiu pela segunda vez, começou a prestar mais atenção nas questões que a gente falou na última aula, né? Sobre as cores paralelas que cada personagem usa. Porque é como a gente falou, a alegria tem o cabelinho azul porque nem sempre ela tá alegre. Às vezes, por mais alegria que ela sinta, a tristeza bate.
E no contexto todo do filme, a gente percebeu que os sentimentos estão juntos, todos no mesmo lugar. Às vezes um pouquinho mais alterado que o outro, mas estão todos no mesmo lugar. E um depende do outro. Vocês perceberam na hora que a alegria vai embora e acha que pode abandonar a tristeza ali para encontrar a garotinha? E aí ela percebe que precisa levar junto com ela a tristeza. Porque se não fosse a tristeza no momento que a garotinha estivesse dentro do ônibus, ela partiria e nunca mais voltaria, talvez. Ela se perderia totalmente da sua família e romperia todo o laço de amor familiar que ela tinha. Então, é fundamental. Em momentos da nossa vida estamos muito alegres, em momentos estamos muito tristes, em alguns momentos nós passamos nervoso, nós temos raiva, e isso é comum, sentir medo, né? Angústia. Porém, a gente tem que aprender a lidar com todos esses sentimentos. E para essa atividade da página 210, eu trouxe uma coisa assim bem interessante. Vou acompanhar aqui com vocês essa imagem que eu vou falar um pouquinho, porque às vezes aparece muito pequenininha, né? Olha lá, o vermelho é uma cor muito vibrante. Então, vocês vão, depois de ouvir isso, ou enquanto escutam isso, podem ir completando as palavras que vocês encaixariam melhor nessas opções, para a estrelinha colorida de vocês, tá? O azul aí já está como tranquilidade, né? Mas ele passa também, é uma cor que passa responsabilidade, é uma cor que passa força, entusiasmo, ela passa confiança, tá ok? E aí, nessa tabelinha que eu vou mostrar, tá lá assim, olha, o vermelho, ele é vibrante. E a gente observa a presença das cores em todo ao nosso redor, só que às vezes a gente não percebe isso. Olha lá, o vibrante está nas cores de muitas marcas, como por exemplo a Sadia, a Que Bom, o Bob's Burger. Então, se você observar ali, olha, tem muitas marcas que mostram vigor, energia, né? Por conta da cor vermelha. A cor laranja é uma cor amigável, alegre, que transmite confiança. Marcas como a Natura, a Oi, a Gol, que usaram essa cor como confiança para o seu cliente. Isso são jogadas de marketing que atrai a pessoa a olhar para aquilo e sentir a energia das cores. O amarelo é otimismo, né? Como a gente vê lá, alegria. E aí tem nas marcas o Habib's, a CVC e a Garoto, que é a marca de chocolate. O lilás, por exemplo, é uma cor que transmite criatividade, é uma cor que transmite sabedoria. Aí tem também as marcas. A Vivo, por exemplo, escolheu o roxo para sua marca principal, tá? Aquela marca que nos transmite boas ideias, criatividade, né? O azul, então, tranquilidade, responsabilidade, algo que nos fala assim, é confiável. Aí tem algumas marcas, como a Magazine Luiza, uma grande loja, né? Rede de vendas de móveis e eletrônicos, o Banco Itaú e diversas outras. O verde, ele traz pra gente esperança. Ela é pacificadora, ela traz saúde para as nossas vidas. E aí, então, tem algumas marcas, como, por exemplo, a Localiza, que é uma rede de aluguel de automóveis, ela quer passar, então, esperança para o seu cliente. Tem também a Gramado, e aí, por aí vai. A cinza traz equilíbrio, é uma cor que transmite, então, equilíbrio. Por ser uma cor neutra, ela nos transmite calma. É uma cor que é suave. E aí tem a marca Vivara, a Hope e muitas outras. Nesse quadro que eu mostrei para vocês, não aparece a cor marrom. Mas a cor marrom, ela nos representa resistência, firmeza, porque ela lembra muito a cor do solo, né? A cor das rochas. Então, ela nos transmite esse sentimento de estar firmes, de estar alicerçados. E aí é isso.
Na semana que vem, a gente vai fazer a página 211 e uma atividade no caderno de arte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana, descansem bastante. Na segunda a gente se encontra no Meet, tá? Beijo!